Carta de Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 28. Os que encontraram digam glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra do bom mestre. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Mais uma vez, eu vou dizer algumas palavras-chave desse versículo, e eu gostaria que a igreja repetisse. A primeira delas é: e sabemos. Mais uma vez, mais forte: sabemos. Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. O texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que Paulo, ao escrever aqui aos Romanos, ele diz que todas as circunstâncias, que todas as lutas, que todas as dificuldades, que tudo, todas as coisas, elas, de alguma forma, elas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. E o que eu acho interessante nesse versículo é que Paulo, ele é bastante convicto nas suas palavras. Paulo aqui, ele não vai dizer que ele acha que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Ele não vai dizer que ele pressentia ou que ele sentia que de alguma forma lá no final tudo aquilo que vem ou virá a nos acontecer vai contribuir de alguma forma para aqueles que amam ao Senhor. Não, ele é claro, ele é assertivo nas suas palavras ao dizer que nós sabemos. E aqui eu quero começar a mexer um pouco contigo, para que você reflita nessa noite se realmente você sabe, tem conhecimento dessa verdade. Se realmente isso está escrito na sua essência, no seu coração. Se você tem vivido essa declaração de Paulo, de que todas as coisas que nós passamos, que elas contribuem para o nosso bem. E aqui esse versículo é um versículo que, se ele for mal interpretado, alguém pode pensar que se todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor, então tudo deve nos ir bem. Não deve haver problemas, não deve haver dificuldades, não deve haver lutas. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo aqui, ele está declarando que mesmo nas dificuldades, que mesmo as lutas, elas resultarão em bem para a noiva de Cristo. E para te fazer refletir sobre isso, eu gostaria de compartilhar mais 2 textos com vocês nessa noite, para que você viesse a se perguntar: realmente eu acredito nisso? E o primeiro texto, ele está em Gênesis, capítulo de número 12. Eu gostaria que você abrisse. Gênesis, capítulo de número 12. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 12, do versículo 1 ao 3. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 9. Depois partiu Abrão dali, seguindo ainda para o lado sul, e havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Repita: a fome era grande na terra. E aqui a gente tem que começar a refletir sobre as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Abraão, um homem cheio de fé, reconhecido como o pai da fé, ele recebe promessas da parte do Senhor, de que o Senhor engrandeceria o seu nome, o Senhor abençoaria os que o abençoassem, amaldiçoaria os que o amaldiçoassem, e nele seriam benditas todas as famílias da terra.
E se nós formos ver o capítulo 12 de Gênesis na sua íntegra, nós vamos ver que Abraão ele se posiciona, ele toma uma atitude e ele cumpre, ele dá ouvidos à voz do Senhor diante daquilo que ele havia recebido como promessa para a sua vida, para a sua família e para as suas futuras gerações. Então ele toma essa ação, essa atitude de fé e ele vai para um lugar que o Senhor, segundo o texto, o mostraria. Sai da tua terra, da terra da tua parentela e vá a um lugar que eu hei de te mostrar. E Abraão faz isso. E no versículo 9 nós vamos ver que Abraão chega a um lugar onde o texto vai dizer que há fome. E aqui eu fico a me questionar. Abraão ele estava num lugar seguro, num lugar que lhe era familiar, estava perto dos seus familiares. Até o que a Bíblia nos relata até aqui, tudo ia bem, tudo estava tranquilo com a vida de Abraão. Até então ele não havia tido seu nome mudado para Abraão, ainda era Abrão. Tudo estava bem. Ele confia nas promessas do Senhor. E o Senhor o leva a um lugar de fome. A um lugar onde era grande a fome na terra. Qualquer um, aliás, deixa eu refazer essa afirmação. Talvez a maioria de nós, ao se deparar com uma situação como a de Abraão, ou de Abrão naquele momento, chegaria à conclusão de que talvez não estivesse mais ouvindo a voz de Deus. Porque pare para pensar. Deus leva Abrão a um lugar que está totalmente contrário àquilo que ele havia lhe prometido. Eu vou engrandecer o seu nome. Todas as famílias serão benditas em ti. E ele chega a um lugar de fome. Não é meio contrário? E talvez você se sinta assim, porque eu tenho certeza que assim como eu, você também recebeu promessas da parte do Pai. Talvez você em alguns momentos na sua vida comece a se questionar. Será mesmo que eu dei ouvidos à voz do Senhor? Será mesmo que essa promessa foi fruto do Senhor para a minha vida? Ou será que foi fruto da minha imaginação? Será que era para eu ir? Às vezes nós nos questionamos. Eu quero compartilhar mais um texto com vocês. Êxodo capítulo de número 3. Abra comigo. Êxodo capítulo de número 3. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 7 em diante, diz assim: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Até aqui. Nesse texto aqui, é um texto onde, de certa forma, ao contrário do primeiro texto, onde nós vemos, até pela história, a biografia de Abraão, nós vemos que ele foi um homem que as circunstâncias da sua vida não afetaram a sua fé em Deus. Nós vamos ver que até mesmo quando Deus havia lhe pedido um filho, Abraão vai lá, prepara todos os utensílios necessários, sobe o monte, e quando ele está a ponto de sacrificar seu filho, ele ouve a voz do Senhor, o anjo brada naquele lugar e o milagre acontece. Mas ao contrário da história, da biografia de Abraão, nós vemos aqui o povo israelita, um povo ao qual estava sendo escravizado pelo povo egípcio, um povo ao qual clamava por anos pelo socorro do Senhor, para que o Senhor viesse com mãos fortes e os resgatasse daquele tempo de escravidão, os tirasse daquela situação. E nós vemos aqui que Deus levanta um homem chamado Moisés, um homem que, aqui em Êxodo capítulo de número 3, nesse momento ele está de frente com uma sarça ardendo em brasa, ardendo em fogo, e ali ele ouve a voz do Senhor no meio daquele fogo, daquela sarça ardente. E o Senhor fala com ele: olha, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E começa a falar com Moisés sobre as promessas que ele tem para o povo de Israel. Começa a declarar para Moisés: olha, eu vou te levantar, eu ouvi o clamor do meu povo, ele está sendo oprimido pelo povo egípcio, eu vou resgatar o meu povo, agora vá, eu te envio a Faraó. Foi o último versículo 10 de Êxodo 3. Vá, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo. E nós vemos que, nós vamos ver ao longo dessa história, até o capítulo de número 6 de Êxodo, que Moisés, ele, no primeiro momento ele fala que era um homem de língua pesada e tal, ele meio que se desacredita, se coloca como
superior à voz do Senhor, porque todo homem que recebendo um chamado do Senhor coloca no seu coração que não vai conseguir cumpri-lo, é porque ele está achando que vai fazer com a força do seu braço, e não o Senhor que irá operar. E aqui Moisés ele tem alguns questionamentos dentro de si, mas ele dá ouvidos à voz do Senhor. Ele vai lá diante de Faraó, mesmo tendo saído fugido daquela terra, porque ele matou ali um egípcio. Ele volta para aquela terra, ele volta e se coloca de frente de um dos maiores reis da terra naquele momento, que era Faraó, um homem que era temido por diversas nações. E ele começa a falar para Faraó liberar o povo israelita, porque assim Deus queria que acontecesse, queria que se cumprisse a sua palavra. E nós vamos ver que que Faraó tem ali o seu coração endurecido. Então, ao invés de cumprir aquilo que Moisés estava falando em nome de Deus, para que ele viesse a fazer, ele aumenta a carga daquele povo, o sofrimento daquele povo. Nós vamos ver no capítulo de número 5 de Êxodo, que aquele povo israelita, eles vão correndo até Faraó, se humilham ali diante de Faraó, porque Faraó, aquele povo era um povo que tinha que trabalhar para Faraó, para o povo egípcio, na construção. Os israelitas trabalhavam na construção naquele momento. E eles eram responsáveis pela confecção dos tijolos, bem como das construções que ali aconteciam. E Faraó, para aumentar a carga sobre aquele povo, Faraó ele deixa de fornecer os insumos necessários, a palha, por exemplo, que era um dos itens utilizados pelos israelitas para a confecção dos tijolos. Então, Faraó fala para eles: olha, agora, a partir de hoje, a partir desse momento, vocês mesmos vão ter que ir atrás dos insumos necessários. Então, aquele povo que trabalhava o dia todo, agora eles também tinham que trabalhar durante a noite para correr atrás dos insumos necessários para no dia seguinte realizar o serviço, realizar ali as obras, as construções. E aqui eu te faço a pergunta novamente. Deus falou que ia retirar aquele povo, que ia resgatar aquele povo. Deus prometeu isso a Moisés e falou que através dele cumpriria todas essas coisas. Mas a atitude de Moisés em ouvir a voz do Senhor trouxe aquele povo um estado ainda pior do que o primeiro. Trouxe aquele povo para um estado de sofrimento ainda maior, a ponto daquele povo chegar para Moisés e dizer: deixe-nos em paz e pare de pregar para Faraó, você está tornando a nossa vida pior. E às vezes, quando nós passamos por aflições, por momentos difíceis, nós esquecemos tudo aquilo que o Senhor prometeu, e nós nos apegamos àquele momento. Nós esquecemos que a palavra do Senhor diz que essa aflição que nós passamos, ela é momentânea. E nós esquecemos da promessa que nós seremos levados para uma terra que mana leite e mel. Nós nos apegamos à nossa realidade circunstancial e esquecemos do poder do Altíssimo, das mãos fortes do nosso Deus, que tem o controle de tudo. Nós esquecemos que Ele continua no controle. E nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar. Como eu falei aqui, ao contrário de Abraão, esse povo aqui, o povo israelita daquela época, pediu para Moisés parar de pregar a Faraó. Pediu para Moisés parar de cumprir a ordem do Senhor, por causa daquele estado de dor que eles estavam vivendo. E eu te pergunto nessa noite, em qual dessas duas histórias, se você se colocasse no lugar desses personagens bíblicos, qual teria sido a sua resposta? Qual teria sido a sua posição diante dessas circunstâncias, diante de uma promessa que ao longo do processo te traz um período de dor? Qual seria a sua posição? Como você reagiria? É nesse momento que muitas das vezes nós começamos a questionar se Deus realmente é bom. Quantas pessoas você conhece que não está mais servindo ao Senhor, que não está mais na igreja, porque talvez o cerco apertou, a dificuldade aumentou e ele esqueceu da promessa? É em situações assim que o inimigo usa para minar a nossa fé, que o inimigo usa para tentar colocar dúvida no nosso coração. Será que Deus é bom? Será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus está olhando para a minha aflição? Será que Deus está cuidando da minha família?
Em Gênesis, capítulo de número 3, no seu primeiro versículo, nós vamos ver a serpente entrando no jardim do Éden. E a primeira pergunta que a serpente faz para Eva é, Gênesis 3:1: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha só o Deus que a serpente está pintando para Eva. Um Deus ditador, um Deus estraga prazeres, e ainda manipulando Eva, porque o Senhor não havia dito que eles não poderiam comer de nenhum fruto, como a serpente afirma aqui, mas somente daquela árvore que estava no meio do jardim do Éden. A serpente, ela tenta manipular, ela tenta fazer com que Eva tirasse os olhos daquilo que o Senhor havia dito para que eles fizessem. E é por isso que é tão importante que cada um de nós venhamos a tirar um tempo de intimidade com o Senhor nos nossos lares. Um tempo como esse, onde nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, porque aqui nós estamos num ajuntamento onde um ajuda o outro, onde nós formamos um cordão de várias dobras aqui. E não é fácil partir um cordão assim. Aqui onde, quando o irmão está fraco, nós estendemos a mão e falamos: olha, continue confiando na promessa, vai se cumprir. Nós sabemos que todas as coisas cooperam, nós não achamos, nós não temos dúvida disso. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não fique isolado no meio do jardim, como Eva ficou, sendo manipulado pela serpente. Deus não perdeu o controle, irmãos. É preciso que nós venhamos silenciar as vozes do mundo, as vozes do inimigo, as vozes da serpente, que estão falando que essa situação não vai mudar, que nada vai acontecer, que a promessa não irá se cumprir. É num momento como esse que nós avivamos a nossa fé. Vai se cumprir. É promessa, vai se cumprir. Não tenha dúvida disso. Aleluia. Ele não perdeu o controle. Aleluia. Não se deixe levar pelas mentiras da serpente. O problema é que nós lemos essa palavra, esse versículo, todas as coisas cooperam. Mas nós não temos a certeza, a ideia, ou melhor, cada um de nós temos a ideia do que é o bem para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que é verdadeiramente o bem? Você já se perguntou sobre isso? O que é estar bem para Deus? Você já se questionou sobre isso? Talvez você nessa noite iria falar: se eu tivesse uma casa eu estaria bem, se eu tivesse um carro eu estaria bem. Mas o que é estar bem para Deus? Vamos voltar aqui no texto base, Romanos 8, abra comigo novamente. Aleluia. Romanos 8, versículo 28 que nós lemos e o 29. Vamos ler novamente? Acompanhe comigo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Você compreendeu aqui o porquê que Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? É para te forjar a imagem do Filho. É isso. Para te forjar, para que todos sejam conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe essa luta que você está vivendo? Está te forjando a imagem do Filho. Essa dificuldade está te forjando a imagem do Filho. E é interessante porque, como a dor, como a aflição, como um tempo de escassez, um tempo de fome, pode forjar em mim a imagem de Deus, a imagem do nosso Criador, a imagem de Jesus Cristo. Como isso pode forjar vida em mim, como a aflição, como o Faraó aumentar a carga dos serviços naquele tempo de escravidão, como isso pode forjar a imagem do Senhor na minha vida. Eu quero te dar um exemplo. Eu ainda não tive a graça e o privilégio de ser pai, mas eu acredito que, como eu, até aqueles que ainda não são pais aqui, já passaram ou já observaram
num momento em que de repente você está num hospital. Vamos lembrar há um ano atrás, no tempo de pandemia, né? No tempo em que logo após, né, eles fazerem ali as vacinas, todo mundo teve que enfrentar uma fila ali para ser vacinado. Eu creio que você deva ter visto também algumas crianças se vacinando. E você deve ter observado, você já deve ter observado isso. Uma criança, quando ela está na fila para tomar a injeção, ela fica temerosa. Não fica? Ela fica com medo, ela fica com um olhar para o pai ou para a mãe, como quem diz: você não vai me socorrer, você não vai me ajudar, você não vai me tirar desse lugar. Você não vai segurar a minha mão para eu passar por isso. A gente fica, né? Acredito que você já tenha passado por isso também quando você era criança. Adulto também. Mas eu tenho certeza que você que é pai, que de repente levou seu filho, sua filha, para tomar injeção, ao ver o olhar do seu filho para você, né, te pedindo ali, como quem diz: me tira daqui. Você não tirou ele das mãos dos enfermeiros, das mãos do médico. E sabe por quê? Porque você sabia que aquele momento de dor ia ser por um momento, mas ia produzir vida. Ia produzir vida, cura. E é por isso que às vezes nós passamos por tantas coisas que nós na verdade não queríamos passar. A palavra do Senhor diz que vós que são homens, sabem dar coisas boas aos seus filhos, que dirá o Pai Celestial, o nosso Abba, o nosso Redentor. Aleluia. Ele quer sempre o nosso melhor, irmãos. Mas ainda te vendo sofrendo ali, Ele vai deixar acontecer algumas coisas, sim, infelizmente. Porque Ele sabe que o resultado é vida. Ele sabe que o resultado é vida. Aleluia. Fala para alguém que está no seu lado nessa noite: continua. Esse estado que você está vivendo está produzindo vida. Continua. Avante, não pare. Continua. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas. Todas as coisas. Aleluia. Como Tu és bom, Pai. Como Tu és bom, Senhor. Aleluia. Mas talvez alguém aqui esteja se perguntando: como que coisas ruins acontecem? As coisas ruins que acontecem, elas podem servir para o nosso bem. Como? A verdade é que, humanamente falando, é quase impossível a gente aceitar algumas coisas. Apesar da palavra do Senhor nos ensinar a não murmurar, muitas vezes o nosso coração ele é teimoso. E nós não temos explicações para algumas coisas que acontecem na vida. Romanos 11:34 vai dizer assim: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O que eu quero dizer com isso? Existem coisas que nós só teremos a resposta naquele grande dia. Naquele grande dia. Mas essa é a nossa viva esperança. A nossa viva esperança é aquela que está escrito lá em Apocalipse 21, no verso 4, se eu não me engano, que Ele nos prometeu que enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima será enxugada. Aleluia. Não haverá mais morte, mais pranto, mais choro, nem dor, porque as coisas desse tempo já são passadas. Aleluia. Continua. Persevere. Creia que nada do que você está passando, você está passando sozinho. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente? O quarto homem estava com ele. Você não está passando nada disso sozinho. Permaneça fiel ao Senhor. Permaneça firme às promessas do Senhor. Gostaria de te convidar a se colocar de pé nessa noite. Gostaria de convidar o ministério de louvor aqui à frente. E você irá fazer desse louvor que o ministério irá cantar aqui, você irá fazer desse tempo, desse momento, um tempo de oração tua com o Senhor. Um tempo onde você vai poder se derramar nos braços do Pai. Falar para Ele aonde está doendo. Olhar para Ele como uma criança que pede socorro e dizendo: Paizinho, me ajuda. Renova as minhas forças, Senhor. Aleluia. Me ajuda a prosseguir. Porque hoje eu entendi que esse tempo que eu tenho vivido vai produzir vida. Aleluia. Vida. Aleluia. Deus seja louvado.
sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Oh! E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Yeah. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo, te amo. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Sei que estás comigo. Tudo entregarei. Tu